Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos meditar nessa 9ª Conferência Eucarística, a Eucaristia e o Sacerdócio, a união dessas duas realidades sacramentais, a ordem e a Eucaristia. Essas duas realidades que elas manifestam a presença de Cristo em nosso meio, na vida da Igreja. Por isso que nós vemos como que o sacerdócio existe para a Eucaristia e a Eucaristia existe para também o sacerdócio. É claro que a Eucaristia ela serve para o povo de Deus, ela é Cristo Jesus que se dá em alimento ao povo de Deus. Mas veja, só há Eucaristia se houver o sacerdócio e só há o sacerdócio para consagrar a Eucaristia. Por isso que nós vemos diante dessa realidade sacramental, dessas duas realidades sacramentais, essa unidade profunda, que nós precisamos aprender a entender para também aprender a enxergar e perceber essa manifestação de Deus em nosso meio. Dessas duas realidades, desses dois sacramentos, jorram uma fonte para a eternidade. Porque diante da Eucaristia e diante do sacerdócio, essas duas realidades sacramentais, elas andam sempre unidas, porque elas vão como que auxiliando e conduzindo a Igreja àquilo que é os festins da eternidade, aquilo que é o fim último da humanidade do ser humano, que é o reino dos céus. Por isso também que nós vemos como que Jesus Cristo, no Sagrado Evangelho, ele vai deixar bem claro sobre o pão da vida, o pão descido do céu, e ele vai dizer sobre esse pão que é a sua própria carne, como nós vemos no capítulo 6 do Evangelho de São João, no versículo 51, Jesus diz: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo." Veja que na Sagrada Eucaristia, Jesus Cristo, ele manifesta ali aquilo que é a sua humanidade. Mas a sua humanidade ela está de forma escondida na Eucaristia. Porque nós vemos o pão, vemos as espécies eucarísticas do pão, do vinho. Mas depois da consagração, a fé nos dá a entender e nos dá a convicção de que não é mais pão, que não é mais vinho, mas sim a carne, o corpo e o sangue do Senhor. Por isso que nós vemos quando Jesus Cristo vai instituir a Sagrada Eucaristia, no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, versículo também 26, Jesus diz assim: o evangelista relata: enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção. Partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Veja, o texto sagrado diz que Jesus tomou o pão, deu a bênção e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois ele vai fazer a mesma coisa, pegou o cálice, deu graças e passou a eles dizendo: bebei deles todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Veja que aí Jesus Cristo, ele se manifesta na sua humanidade, na Eucaristia, porque ele dá o seu corpo, o seu sangue. Mas nós vemos também que ali, nas espécies sacramentais, Jesus Cristo, pelo dom da fé, ele nos dá a convicção de que ali está manifesto a sua divindade a cada um de nós. Porque quando nós vemos a hóstia depois da consagração, nós não vemos mais pão, mas vemos o próprio Deus. Quando depois da consagração, não vemos mais vinho, mas vemos o próprio Deus no seu sangue. Por mais que as espécies elas possam confundir os nossos sentidos, mas a nossa fé ela nos dá a convicção e a certeza de que a substância foi transformada, foi mudada. Assim também nós vemos o sacerdócio. O ministro que ali recebe o dom sacerdotal, veja, ele é um homem, mas ele ali está se dando
como instrumento para que Deus possa usar dele para realizar todas as coisas, daquelas coisas que são necessárias para a santificação e a vida do povo de Deus. Por isso que nós vemos quando Jesus Cristo institui a Sagrada Eucaristia, onde lá no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, ele vai dizer aos seus discípulos, depois que diz, isto é o meu corpo que é dado por vós, Jesus diz, fazei isto em memória de mim. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo também ele vai relatar a mesma coisa, no capítulo 11, onde ele vai ali dizer que Jesus tomou o pão, e ali ele vai dizer também que Jesus transmitiu isso a ele, o Senhor transmitiu isso. E ali, quando ele vai relatar as palavras da consagração, ele diz, isto é o meu corpo entregue por vós, fazei isto em memória de mim. E depois ele continua no versículo 25. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. Veja que São Paulo ele ressalta a ideia de memória, de atualização daquilo que Jesus Cristo estava ali realizando. Isso é importante para que possamos entender que o sacerdote ele age em persona Christi, na pessoa do próprio Cristo. O sacerdócio ele realiza a obra que o próprio Cristo realizou nessa terra. Por isso que ele é ordenado. Por isso que esse termo aqui que Jesus usa, fazer isto em memória de mim, é um ordenamento a esses discípulos para que eles pudessem repetir aquelas mesmas coisas, para que eles pudessem fazer aquilo em memória dele, para atualizar aquilo que ele estava fazendo. E é claro, eles saberiam aquilo que ele estava fazendo um dia após, quando Jesus Cristo ali ele vai sofrer a sua paixão e a sua morte na cruz. Porque na Sagrada Eucaristia, naquela ceia, naquela última ceia, Jesus atualiza de forma incruenta o sacrifício cruento que ele viveria no dia seguinte. Por isso que nós vemos a Eucaristia e o sacerdócio bem unidos. E a Eucaristia, ela é essa manifestação da divindade de Jesus Cristo na hóstia consagrada. Mas ali por trás da hóstia consagrada, por trás daquela aparência de pão e de vinho, está a humanidade de Cristo escondida. Porque nós não comungamos pão, comungamos a carne. Nós não comungamos vinho, nós comungamos o sangue. Essa é a nossa convicção. E no sacerdócio, ali está a humanidade revelada de Cristo, pela figura do ministro sagrado, mas por trás da humanidade está ali como que escondida a divindade de Cristo. Por isso que esses dois sacramentos eles estão bem unidos e eles são como que uma profissão de fé, porque um manifesta a humanidade e o outro manifesta a divindade. Por isso que eles dois não podem se ver sozinhos, por isso que sem o sacerdócio nunca haverá a Eucaristia. E é claro, e se há Eucaristia é porque há também o sacerdócio, o ministro ordenado, que participa da sucessão apostólica e que realmente permite-se ser usado para que Deus mesmo realize essa grande obra de salvação, de atualização do seu próprio sacrifício, para que essa fonte jorre e continue jorrando para a eternidade, para que realmente a Igreja seja servida daquilo que é o essencial e fundamental para a sua vida, a Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso que precisamos aprender a reconhecer no sacerdócio e também na Eucaristia a humanidade e a divindade de Cristo, as duas naturezas que não se separam nunca. Mas na Eucaristia a humanidade está escondida, porque como dizíamos, vemos pão e vemos vinho, mas temos a convicção da fé que é a carne e é o sangue, porque isso Jesus Cristo nos ensinou e Ele nos confirmou
no Sagrado Evangelho. E o sacerdócio, da mesma forma, nós contemplamos a humanidade de Cristo, mas por trás daquela humanidade está a presença também divina de Cristo. Por isso que o sacerdote ele tem o poder de consagrar, de fazer o que Cristo fez. Ele tem o poder de perdoar os pecados, assim como Cristo fez. O sacerdote ele tem o poder de guiar as almas como bom pastor, assim como Jesus Cristo também fez. Por isso que precisamos, cada vez mais entender essa unidade. Por isso que quando nós vemos o sacerdote na Santa Missa, nós estamos vendo o próprio Cristo. Esse próprio Cristo que se dá na figura do sacerdote, manifestando a sua humanidade no meio do seu povo, mas ali também por trás da sua humanidade está sendo manifesta a divindade de Cristo, porque aquilo que ele está fazendo ali, ele está fazendo em persona Christi, e naturalmente a consagração que ele vai fazer, ele só poderia fazer se realmente há a manifestação da divindade de Cristo na ordem, e ali no Santo Altar se manifesta a divindade com a humanidade escondida. E assim nós precisamos ir adentrando nesse grande mistério sacramental. Esses dois sacramentos que estão sempre muito unidos. Esses dois sacramentos que eles não se separam nunca, que um é para o outro. E a união dos dois, da humanidade e da divindade de Cristo, jorra uma fonte para a eternidade, para alimentar os fiéis com tudo aquilo que há de essencial e necessário para a sua conversão, para a sua santidade e para a sua salvação. Então busquemos crescer cada vez mais nessa contemplação da união desses dois sacramentos, a Eucaristia e o sacerdócio, e aprender a encontrar no sacerdócio não só a humanidade de Cristo, manifesta pelo Padre, pela pessoa do ministro, mas também a divindade de Cristo, que ali realiza as obras sagradas. E na Eucaristia, não só ter em vista a convicção da divindade que ali está, mas também da sua humanidade, esse Deus que quer ser próximo de nós e se dá em alimento a cada um de nós para a nossa perseverança, para que possamos já nessa terra experimentar a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.